expor o seu tema no grupo da fraternidade. Bom dia a todos. Peço desculpa pela voz, que ainda não está bem, né? Mas vamos tentar ver se vai até o final. O nosso assunto hoje, no grupo da fraternidade, é uma mensagem que fica lá atrás, tem um banner lá atrás, e é uma homenagem minha aos 59 anos dessa casa querida, que me acolheu com tanto amor, com tanto carinho. É uma casa que tem muito amor no coração. Então, é o meu agradecimento a essa casa por todo o benefício que ela me fez e me traz. É também um agradecimento a todos os companheiros de jornadas, aos amigos, a nós, né, os fraternistas, né, que trabalhamos juntos e que tentamos juntos acertar as nossas arestas, porque separados fica bem difícil, né? Então, muito obrigada. E aos mentores também desta casa, porque sem a espiritualidade, o que seria de nós, né? Então, a minha eterna gratidão a todos os trabalhadores e aos mentores da casa. Essa mensagem muito bonita, que a gente vai ver passo a passo, ela se encontra no livro Apostila da Vida, foi psicografada pelo Chico Xavier. E ela diz assim: no grupo da fraternidade, o coração está sempre disposto a servir. Em seu santuário, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, não perturba, não humilha, não se exonera do dever de auxiliar a todos, não se afasta dos infelizes para que o esquema de Cristo, para que o esquema do Cristo se cumpra nos mais necessitados. Não reclama, não desanima, não se revolta, não chora perdendo tempo, não asila pensamentos envenenados, não destrói as horas em palestras inúteis, não exibe braços inertes, não mostra o rosto sombrio, não cultiva o espinheiro do ciúme, não cava o abismo da discórdia, não dá pasto à vaidade, não se julga superior, não se adorna com as inutilidades do orgulho, não se avila com a maledicência, não se ensoberbece e não foge à paciência e à esperança para confiar-se às trevas da indisciplina e da perturbação, porque o companheiro da fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante, o trabalho infadigável, a confiança que nunca se abate, a luz que jamais se apaga, a fonte de entendimento que não seca, a bondade que nunca descrê da providência divina, e é, sobretudo, o amor incessante, fazendo a vida florir e frutificar em toda parte, em pensamentos, palavras, atitudes e atos de renovação com o Senhor, que, aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza e, imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos até o fim da permanência entre os homens. Essa mensagem, que foi psicografado por Chico Xavier em abril de 1956, foi um marco simbólico da história do movimento da fraternidade, e é por ela que André Luiz traça a linha comportamental para quem propõe integrar-se no grupo da fraternidade espírita. Então, é para todos aqueles que pretendem ingressar no grupo da fraternidade e os trabalhadores, é para nós um trabalho constante interior de tentarmos aprender e a vivenciar a palavra fraternidade, que é bastante difícil. No meu conceito, no meu grau evolutivo, é um esforço constante em fazer esse trabalho interno. O que é fraternidade? Para a gente começar a construir dentro de nós essa linha de comportamento que foi proposta por André Luiz. Fraternidade, dentro de um sentido, né, etimológico, ele significa laço, parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão, o amor ao próximo, fraternização, harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade
ou que lutam pela mesma causa, e etc. No nosso caso, nós não somos irmãos sanguíneos. Com sanguíneos a gente não tem laços. Mas aqui é uma casa em que a gente procura fazer essa união, essa proximidade, sempre no sentido de atendermos uns aos outros dentro das suas necessidades. Então, a fraternidade é quando a gente compreende verdadeiramente, não só compreende a nível racional, mas também sente emocionalmente que o próximo é meu irmão. Porque, na verdade, nós estamos aqui, ora assumindo o papel de pai, de mãe, de irmão, de sobrinhos, de filho, de filha, não importa. Mas o que nós somos mesmos uns dos outros, apesar de todas as nossas diferenças, nós somos irmãos uns dos outros. E essa mensagem é uma mensagem que apesar de estar direcionada para os 59 anos de existência física dessa casa, mas é uma mensagem para todos nós, brasileiros, pensarmos, porque nós somos irmãos uns dos outros, com todas as diferenças que nós trazemos, e diferenças ideológicas, e diferenças religiosas, etc. e tal, mas nós somos irmãos, e precisamos trabalhar dentro de nós para que possamos sair dessa crise que nós estamos vivendo. Nós precisamos trabalhar a fraternidade, que é estreitar esse laço de parentesco que não é consanguíneo, mas é um laço que é espiritual, e isso ele é, porque somos irmãos uns dos outros. E essa é a nossa maior semelhança, essa é a nossa proximidade. Então vamos lá. No grupo da fraternidade, o coração está sempre disposto a servir. Mas se tem uma coisa que no ser humano ainda há uma distância imensa, é entre a emoção e a razão. Da gente ainda está muito distante. Parece que essa distância aqui, que anatomicamente nem é muito grande, até bem pequena, parece que em nós, emocionalmente, intelectualmente, melhor falando, essa distância às vezes é infinita. Como a gente tem dificuldade de aproximar a razão da emoção na nossa vida. Porque, claro que nós vamos sempre encontrar muitas razões para não perdoar, muitas razões para não confraternizar, muitas razões para não compreender. Mas o coração, como diz uma frase, tem razões que a própria razão desconhece. E quando a gente consegue diminuir essa distância entre a razão e a emoção, a gente vai encontrar muitos motivos para a gente se amar, para a gente se compreender, para a gente se aproximar. Agora, se a gente ficar só focado na razão, a gente não vai realmente conseguir se aproximar uns dos outros, porque teremos muitas razões para dizermos isso. Até daquilo outro. Mas se a gente for consultar o amor, porque nós somos filhos do amor, porque Deus é amor, como diz João, nós temos muitas razões para nos aproximarmos. Até porque sabemos que nós estamos espíritos imperfeitos. Mas a nossa finalidade é alcançarmos os espíritos puros, sermos espíritos puros como nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa condição, nós sabemos que para alcançar a condição de espíritos puros, nós temos que ser capazes de olhar uns para os outros e nos sentirmos irmãos. Não é sabermos que nós somos irmãos, é nos sentirmos. Então, para isso, nós precisamos deixar de lado as nossas diferenças, que são múltiplas. Deixar essas diferenças. E buscar dentro de nós as semelhanças. Uma delas, eu já disse, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos de Deus, que é amor. Então, para aquele que está trabalhando no grupo da fraternidade, que busca exercer a fraternidade, ele tem que estar com o coração dele, olha aí, o André Luiz não botou a razão, ele botou o coração. Ele tem que estar com o coração dele sempre disposto a servir. Até porque aquele que só vive da razão, ele é muito frio. A razão sem emoção é extremamente fria e distante. Então, André Luiz já vai deixando bem claro que aquele que está tentando desenvolver a fraternidade dentro do coração dele, ele precisa abrir maior espaço do coração dele.
permitir que essa distância entre razão e emoção, ela se torne mínima possível, que ambas possam trabalhar juntas e na mesma direção, amando, servindo e respeitando. Que, aliás, respeito é uma coisa que a nossa nação está precisando. Respeito é uma coisa que todos nós estamos precisando. Respeitar mais uns aos outros. Nós não somos obrigados a concordar com a opinião ideológica de ninguém, mas nós temos o dever de respeitar todas as ideologias. Quando Jesus disse que o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele falou para nós de um amor incondicional, desse amor fraternidade. Então ele estava falando do amor respeito. Talvez, em primeiro momento, a gente não possa ter pelo outro um sentimento de amor, mas respeito nós podemos ter por todas as pessoas. André Luiz diz, em seu santuário, olha que bonito, ele coloca, né, aqui como um santuário, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, não perturba, não humilha, não se exonera do dever de auxiliar a todos. E quando nós dizemos todos, é muito além dessas paredes. Não se afasta dos infelizes, para que o esquema do Cristo se cumpra nos mais necessitados. Não indaga. Isso é uma das primeiras coisas que nós precisamos ter bem dentro do nosso coração. Quando nós formos no sentido e na direção de ajudar o próximo, necessariamente a gente não precisa vasculhar a vida alheia para ajudar ninguém. Porque muitas vezes, o que mais nos aproxima às vezes, o que faz com que a gente se siga na direção do auxílio do outro, em muitos corações, às vezes, é a curiosidade de saber o que está acontecendo na vida do outro. Mas a gente deve afastar a curiosidade e estender a mão, que para ajudar nós não precisamos saber das minudências das vidas de ninguém, das particularidades. Isso é uma das coisas que a gente precisa ter muito em mão, principalmente a gente que está dentro de uma instituição religiosa e constantemente as pessoas às vezes nos procuram, ou no atendimento fraterno da segunda-feira, ou às vezes até nos corredores da casa, nos pedindo auxílio. Devemos deixar a pessoa falar o que ela acha que é necessário. Auxílio a gente não precisa saber com profundidade da vida de ninguém, porque cada um sabe a dor, a ferida que traz em seu coração. E às vezes é muito difícil para o outro poder falar naquele primeiro momento do sofrimento que ele está vivendo. É preciso da nossa parte mais ouvir, acolher, amparar, fazer uma prece, usar do Evangelho, do que propriamente saber exatamente o que está acontecendo. Então, no coração do irmão, a gente não indaga. A primeira coisa que a gente deve fazer é oferecer a mão em auxílio. Estou aqui para te ajudar. Você fala agora daquilo que der conta o teu coração de dizer. O que não der, as nossas palavras, as nossas preces irão complementar. Não desconfia do outro, porque se age já com amor, o amor sempre perdoa, o amor sempre auxilia. Então não vai com desconfiança, vai com crença. Na crença de que o outro está falando a verdade, está na verdade, está no momento dele. Não fere, não perturba, não humilha. Ou seja, ele procura agir perdoando 70 vezes, 7 vezes, que é o que a gente deveria fazer. Botei aquela figura ali do Mestre Jesus, em que ele está abaixado, escrevendo. É a passagem em que é levada, naquele instante, uma mulher que havia cometido adultério, é levada na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento de muito conflito é porque a mulher foi pega em adultério, e as leis do povo judeu diziam que toda pessoa que era pega em adultério, né, quer dizer, a mulher pega em adultério, ela devia ser lapidada, ou seja, apedrejada publicamente. Naquele instante, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou numa saia justa nos dizeres da atualidade, porque ele foi perguntado a ele, o que nós devemos fazer com essa mulher que foi pega em adultério?
Se Jesus, o Divino Mestre, ele dissesse: olha, eu não ensinei a vocês que vocês deveriam perdoar as pessoas 77 vezes, ele estaria indo contra as leis de um povo e estaria dando motivo aos judeus para poder prendê-lo. Mas, de conformidade, se ele dissesse para o pessoal, para o povo: olha, a lei não diz que é para apedrejar, então apedrejar ela. O que ele estava indo contra? A todo o amor que ele pregou durante toda a sua passagem aqui na terra. E aí Jesus, muito sabiamente, conhecendo a alma humana, o quanto que ela é ardilosa em muitos momentos, porque ela está sempre desconfiando do próximo, ela é muito ardilosa, está sempre querendo botar o outro em armadilhas, o que Jesus volta e fala para todos? O que ele fala? Atire a primeira pedra, aquele que está isento de pecados ou de erros. Por isso que aquele que está tentando construir dentro dele a fraternidade, ele não vai o quê? Julgar o outro. Mas ele vai fazer o quê? Ao invés dele julgar o outro, ele vai fazer um movimento diferente, que foi o que Jesus propôs. Ao invés de você olhar os erros dos outros, o que você deve estar se preocupando? Olhar os seus, que é o que ele fala naquele instante. Estava todo mundo voltado, olhando aquela mulher adúltera. O que já era um erro ela estar ali em praça pública. Por quê? Porque para ela ser adúltera tem que ter o quê? Um adúltero, né? Tem que ter um homem. Ela não teria como errar sozinha. No entanto, ela sozinha estava ali para ser apedrejada. Então, é uma passagem que mostra para a gente como a gente deve agir como fraternistas ou fraternalmente, ao invés de utilizar, né, a razão para julgar os fatos, usa a razão para discernir as coisas, que é o que está na questão 903 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai trabalhar com as questões dos julgamentos. Nós que gostamos tanto de julgar a vida das pessoas em muitos momentos, dizer o que está certo, o que está errado, se a pessoa falou o correto, ou se mentiu. Muito mais preocupado nós temos que estar com aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração, que é a proposta de Jesus. Ao invés de você olhar o erro do outro, volta para dentro de você. Se você não tiver nenhum erro, o que você faz? Atira a pedra, julga ela, condena ela de uma vez. Se você não tiver, você condena. Então, se você não tiver erro, condena o teu amigo que está a caminho. Condena. Então, é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para a fraternidade, é a gente olhar para dentro de nós mesmos, o que tem em mim que é imperfeito e é preciso trabalhar. Será que há ainda coisas dentro de mim? Será que dentro de mim ainda há desamor? É isso que eu devo perguntar. Não julgar. Como eu disse para vocês, se nós usarmos a razão fria, nós sempre teremos muitos motivos para não perdoar, muitos motivos para não aceitar, muitos motivos para não colher, muitos motivos para não ajudar. Mas se a gente olhar para dentro de nós e corrigir só os nossos erros, nós teremos muitos motivos para compreender o próximo. E por quê? Se a gente olhar para dentro de nós e estivermos vendo os nossos erros, nós teremos muitos motivos para compreender o próximo. Agora a pergunta, por quê? Por quê, gente? Hein? Nós somos iguais. E também, além de nós descobrirmos que nós temos defeitos, às vezes, muitas vezes semelhantes aos que nós estamos julgando, nós estaremos tão atarefados em olhar a nós próprios que não perderemos tempo em culpar o outro. E outra, aquele que constantemente olha para dentro de si mesmo, lida com os seus próprios erros e as suas fragilidades, ele compreende melhor o outro também, porque ele sabe o quanto que é difícil se modificar, o quanto é difícil ser mais dócil, ser mais amoroso, ser mais justo, ser mais fraterno. Então, diz André Luiz, construindo a fraternidade dentro de nós. Em seu santuário, a alma do irmão não indaga, não desconfia, não fere, ele continua, né? Não se afasta. Porque ele já começa a trabalhar dentro de nós a brandura. E tem 2 itens lá no Evangelho segundo o Espiritismo
que nos ajuda a construir a brandura dentro dos nossos corações. É um item chamado a obediência e a resignação, que está nos Bem-aventurados dos brandos e pacíficos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz lá que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Olha que interessante. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento da emoção. Lembra do equilíbrio que eu falei? Eles dizem lá no Evangelho: o orgulhoso não é obediente. E a pessoa vítima, o pusilânime, não é resignado. E eu pergunto, por quê que o orgulhoso ele não é obediente? Porque ele se acha superior, exatamente. E por que que a pessoa vítima, ela não é resignada? Se acha? Como é que é? Coitadinha? Ela acha que não merece? Que a culpa é sempre do outro. A pessoa vítima, ela fala assim, eu sou assim porque o fulano fez isso comigo, não é? Ela está se vitimizando, né? Então, ela se acha culpada? Ela se responsabiliza de alguma coisa? Não. Não. Nosso amigo, ele respondeu isso, eu estou antenado. Não. Por quê? Porque ela acha que a culpa é só do outro. Mas como a gente viu aqui agora, nesse planeta de provas e expiações, na condição de espíritos imperfeitos, com a passagem da mulher adúltera, vocês acham que aqui nesse planeta, com todas essas condições, nós erramos sozinhos? Jamais. Na condição, só por sermos espíritos imperfeitos. Dentro de uma contenda, com certeza, ambos estão certos e ambos estão errados. Porque cada um tem a sua parcela. Mas o problema, sabe qual é? É que nós queremos constantemente consertar quem? Os outros. E muito pouco quem? Nós mesmos. Porque é duro dentro da vida de relação a gente ter coragem para assumir as nossas inferioridades, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, o tanto de desamor que tem dentro de nós. Isso ainda é muito difícil para a gente trabalhar, esse tanto de desamor que tem dentro de nós. É mais fácil a gente responsabilizar o outro, culpar o outro integralmente e seguirmos o nosso caminho. Mas no planeta de regeneração, vai ser preciso do seu próprio comportamento, porque o que essa mensagem de André Luiz está falando, que ela está traçando uma linha comportamental. Então ela está pedindo para a gente o tempo todo avaliar qual tem sido o meu comportamento perante o outro. Tem sido um comportamento de fraternidade, um comportamento de obediência às leis divinas, e um comportamento de resignação diante das leis divinas, ou tem sido um comportamento avesso a tudo isso? É uma reflexão que o André Luiz está fazendo. Por isso eu falo que participar de um grupo de fraternidade é difícil. Porque trabalhar a fraternidade é um item muito difícil na nossa vida. Vamos seguindo na nossa pequena reflexão dessa manhã, que vai ser uma pequena. Não chora perdendo tempo. Por quê que chorar poderia ser perder tempo? Porque nós, como reencarnacionistas que somos, nós sabemos que tem dois mecanismos que nos ajudam nos processos de evolução. Tem dois mecanismos que nos ajudam a evoluir. Um chama-se dor e o outro se chama amor. Se a dor bateu na minha porta, o que eu vou procurar ter? Aqueles dois itens anteriores ali que eu acabei de falar. Obediência e resignação. Porque se a irmã dor me visitou, ela veio me ensinar alguma coisa. E eu tenho que abrir a porta e falar assim, irmã dor, pode entrar. Porque eu já sei por que você me visitou. Que está lá no Evangelho, o Evangelho diz, ou por causas atuais ou por causas passadas de comportamento. Outra coisa, irmã dor, agora senta aí que nós vamos conversar. Para que você veio me visitar?
Porque isso é que eu não sei. Porque eu já sei. Eu só preciso saber para que você está me visitando. Porque isso é que é importante. O papo que eu tenho que ter com a irmã Dora é esse. Irmã Dora, você veio me visitar para quê? Para quê? Para quê? Para mudar o que em mim? O que no meu comportamento não está sendo fraternal? O que no meu comportamento não está sendo um comportamento de acordo com as leis de Deus, que são leis de amor, de caridade, de justiça, de benevolência? Então vamos sentar para nós conversarmos. Isso se chama aceitação. Isso se chama resignação. É quando a gente bate um papo com a dor. A gente não menospreza a vinda dela. E ao mesmo tempo pergunta para ela: vamos lá, senta aí, me ensina, eu quero modificar. Porque no Evangelho diz que o orgulhoso não é obediente e que o vítima não é resignado. E eu sei que eu não devo estar em nenhuma das duas posições, porque todas as duas posições são orgulhosas e inflexíveis. Então senta aí, que eu quero agora aprender a me modificar. Não asila pensamentos envenenados, porque tem o coração, ou procura desenvolver no coração essa bem-aventurança que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus proferiu essa bem-aventurança, ele colocou uma condição. Para você ver Deus, você tem que purificar o seu coração. Então, a nossa pergunta deveria ser: o que está dentro do meu coração que é impuro e me impede de ver e de sentir Deus? Essa deve ser a reflexão daquele que está desenvolvendo dentro de si a fraternidade, ou do fraternista. O que dentro do meu coração é tão impuro que está me impedindo de ver e de sentir a presença, a onipresença divina? Essa deve ser a nossa pergunta. Então, não asila os pensamentos envenenados. Não destrói as horas em palestras inúteis. O que são palestras inúteis, gente? Nós chamamos isso de quê? Popularmente, o que é uma palestra inútil? Popularmente falando. Fofoca. Alguém lá atrás falou, fofoca. É isso mesmo. Joana de Ângeles, me perdoem aqueles que já conhecem a história. Joana de Ângeles, naquele livrinho de bolso chamado Episódios Diários, tem um capítulo que vai falar da maledicência. Maledicência é fofoca. Dizem que uma pecadora foi procurar um padre para confessar a sua maledicência. Chegou lá, fez a confissão e esperou do sacerdote que ele desse a ela uma, como é que se fala? Uma penitência qualquer, para que ela se libertasse daquele perdão, daquela maledicência. O sacerdote virou-se para ela e falou assim: vá até em casa e traga um travesseiro de plumas. Ela pensou, que coisa fácil. Foi em casa e pegou o travesseiro. Quando chegou lá, ela trouxe o travesseiro, aqui está. Pensando, agora estou absolvida. Ele falou assim: agora vai lá em cima, na torre da igreja, rasga o travesseiro e solta as plumas. Ela foi e fez. Quando ela voltou, ele falou: agora volta lá em cima e colhe todas as plumas. Porque é assim a fofoca. É assim a maledicência. É assim que muitas vezes a gente gasta as nossas horas. E depois a gente passa vida após vidas, fazendo o quê? Catando as plumas que nós jogamos aos ventos. Então, no coração do fraternista, ele não pode julgar, ele tem que amar. Ah, mas se o outro me enganar? O outro pode me enganar? Quando a gente engana os outros, qual é o primeiro a ser enganado? Nós mesmos. Né? É feio para o outro. Então, deixa ele com ele. Façamos nós a nossa parte em prol do bem da humanidade. Como eu disse para vocês, nós teremos muitas razões para não perdoar, para não ajudar, para não amar. Mas quando a gente tem a razão e a emoção unidas, nós encontraremos razões dentro do nosso coração, muitas razões
para amar, para perdoar e para ajudar. Então, o coração do fraternista, ele tem que buscar esse amor que constrói. Não exibe braços inertes, não mostra rostos sombrios. Por quê? Porque confia na providência divina. Sabe que acima da justiça humana paira a justiça divina. Nós não dizemos todos os dias, tem um ditado popular que a gente usa tanto, a gente fala tanto, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Se Deus sabe, está tudo certo. Devo eu tão somente fazer o quê? A minha parte, tão somente. E seguir o meu caminho. Então, não preciso ter os meus braços jamais inertes, nem mostrar rosto sombrio, porque confio no Pai. No grupo da fraternidade, não cultiva o espinheiro do ciúme, nem o abismo da discórdia. Olha ali, quando a gente está na discórdia, o primeiro bichinho, o que acontece? É um cabo de guerra. É aquela coisa, eu tenho razão, você não tem. Não é isso? É a coisa que a gente quer ser feliz ou ter razão. Vocês conhecem essa história? Todos conhecem, né? Todos? Alguém não conhece? Não? Tem um amigo que não conhece, eu vou ter que contar. Vocês vão ter que ter paciência, olha a fraternidade. Dizem que um casal estavam atrasados para um jantar. E aí, eles não sabiam ao certo, estavam meio perdidos para onde ir. E a esposa falou assim, vire à direita. O marido falou assim, eu tenho certeza que é a esquerda. Ele já estava irritado. Meu bem, é a direita. Eu já te falei, eu tenho certeza que pela esquerda. E quando ela viu que o caldo ia entornar, deixou ele virar para a esquerda. Quando ele virou para a esquerda, ele olhou e viu, não era para a esquerda. E ele tinha tomado aquela direção, ele ia ter que dar uma volta infinita para conseguir voltar de novo à posição inicial. No meio do caminho, ele olhou e falou assim para ela, meu bem, por que você não insistiu mais um pouquinho? Ela disse, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Né? Então, entendam, não se preocupem tanto em estar com a razão, como as pessoas se preocupam em ter ibope, né? Em estar com a razão. A gente tem que estar com a consciência limpa do dever cumprido. Isso a gente tem que estar. Com a razão ou não, isso não é importante. Porque é importante a gente estar quite com a nossa consciência. Já imaginou se a gente hoje deitar com a nossa consciência suja e a gente desencarnar? Até porque vocês têm alguma plaquinha, eu não vim com ela, alguma plaquinha dizendo prazo de validade, vai expirar hoje, 21/10/2018. Não vem, eu não vim. Então eu não sei, eu posso morrer ainda hoje, posso desencarnar. E se eu desencarnar sabendo que eu não fiz tudo que eu deveria ter cumprido, não cumpri com o meu dever? Cumprir com o dever, lembra que eu falei? Respeitar o próximo? É independente de amar. Respeito independe de amor, de ter afeto. Respeito é obrigação. Gostando ou não da pessoa, a gente tem que respeitar as pessoas. No mundo de regeneração vai ser importante o respeito. Então, no grupo de fraternidade, a gente não se preocupa em competição, porque numa competição tem um ganhador, não tem? Mas tem também o quê? Um perdedor. Então, a gente não se preocupa em competição, a gente se preocupa com cooperação, porque na cooperação só tem o quê? Ganhadores, todos ganham. Quando a gente trabalha junto, quem é que ganhou? Todos ganharam. Né? Se a gente aqui se dá a mão, se ama de verdade, luta por um ideal comum, quem é que está ganhando? Todos vão ganhar. Agora, se eu luto sozinha, pode ser até que eu ganhe, mas aí tantos perderam. Olha que coisa chata. E é por isso que a gente está assim. Então, diante do obstáculo, aquele que trabalha dentro da cooperação, ele diz assim, é possível que todos nós vamos chegar lá. Diante dos objetivos, a gente quer ganhar junto, a gente não quer ganhar separado. Diante das relações, a gente trabalha com parceria e não com competitividade. Porque não interessa o outro perder, interessa que todos nós possamos ganhar. Porque não tem um que é mais importante que o outro. Todos nós somos importantes. Diante dos resultados, sucesso compartilhado. A motivação, amor de verdade no coração. É aquele amor-respeito que eu falei. Às vezes nós que somos reencarnacionistas, seria muito falso da nossa parte dizer que a gente já ama todo mundo.
A gente sabe que por motivos de outras reencarnações, às vezes, a gente tem dificuldade com as pessoas. Se não tivesse, a gente já teria desencarnado. Que é uma prova se a sua missão já se cumpriu aqui na Terra? Eu dou para vocês agora. Vocês estão encarnados? Tirando os desencarnados daqui, né? Mas os que estão no corpo, eu digo, não acabou, que senão já tinha desencarnado. Então, entenda, né? Nós que estamos aqui, nesse amor que eu disse para vocês, talvez não dê para sentir o amor, mas respeitar é uma coisa que todos nós podemos fazer, independente de ter o sentimento. Respeitar a gente pode. A gente não precisa ser indiferente às coisas que as pessoas produzem. Quando a gente é indiferente às coisas que as pessoas produzem, como é que é o nome disso? Assim, Dona Nadir, digamos, é muito talentosa na escrita, ela é muito boa mesmo. E aí eu sou indiferente a esta qualidade da Dona Nadir. Como é que é o nome disso? Inveja. Que eu costumo dizer que inveja é admiração disfarçada. Porque é. Mas eu não dou o braço a torcer de que ela é talentosa nisso. Mas o que nós devemos fazer? Me incomoda, né? O que eu devo fazer? Eu vou colar nela agora que eu preciso escrever, eu não sou boa nisso. Eu estou, Dona Nadir, dá uma ajuda aqui. E eu vou fazer outras coisas que eu sou boa, eu compartilho com ela. No final das contas, a gente vai ter um trabalho fantástico, com resultados fantásticos. Porque aproveita o talento dela, aproveita o talento do outro, o talento do outro, o talento do outro, e no final das contas, todos ganhamos e todos ganham. Olha só, que coisa legal isso. Isso é trabalhar na cooperação. Ah, mas eu não gosto muito do fulano. Não importa, descubra nele uma qualidade que com certeza todos temos. Nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, mas ela faz uma determinada coisa tão bem, poxa, vamos aplaudir. Por que não? Para que ser invejoso, perder tempo com isso? A gente não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Né? Nos sentimentos. Sempre buscando a alegria e a comunhão entre a gente. Se tem um irmão que não está no momento muito fácil, o que a gente faz? Ora, ajuda, estende as mãos, fica próximo. Lembra? Não julga. Usa a razão para discernir, mas não para julgar o irmão. Porque o nosso telhado é de vidro. Vamos lá, estou acabando. Não se adorna com a inutilidade do orgulho. Olha que interessante, né? O André Luiz chama o orgulho de uma coisa inútil. E é mesmo. Não se avilta com a maledicência, a gente já viu. Não se ensoberbece. Vou contar uma história agora para a gente refletir esse pedaço. Diz que havia um rei que ele havia feito um colar de diamantes muito especial para sua filha. E esse colar se tornou muito valioso em função das pedras escolhidas e da forma com que foi feito. Só que um belo dia, esse colar desapareceu de dentro do palácio. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, se foi roubado ou o que aconteceu. Alguns disseram que havia entrado uma ave no quarto da princesa e que levou o colar de diamantes embora. A verdade é que ninguém descobriu se alguém roubou ou não. O que fez o rei? O rei colocou cartazes em todo o seu reinado, oferecendo uma fortuna, uma quantidade de dinheiro significativa para aquele que encontrasse o colar de diamantes. Imagina, né? O reinado virou de cabeça para baixo. Todo mundo queria achar para poder se beneficiar com o prêmio. Um jovem rapaz, sabendo disso, estava passando próximo a um lago muito poluído mesmo, com águas turvas, muito sujo. E quando ele olha para o lago, ele vê o colar de diamantes, vê ele reluzindo assim na luz do sol. Ele falou assim, ai, que asco, essa água suja, contaminada, cheia de detritos. Mas olha só, mas a fortuna que eu vou receber é muito grande. Então ele, com todo o asco, foi lá, mergulhou a mão, mas não conseguia tirar o colar lá de dentro. Ele já estava enojado, aquele cheiro ruim, aquela água suja. Ele via que estava brilhando, estava ali, mas ele não conseguia pegar. Resolveu mergulhar o braço todo. Nada, não conseguia pegar. E, nossa, ele estava enojado já, mas ele pensou assim, mas o dinheiro é muito bom, vale a pena.
E aí ele resolve entrar dentro da água, com a água até aqui, aquele cheiro ruim, aquela coisa toda. Mexe, não acha. Ele já estava quase desistindo, mas ele pensou assim, não, o dinheiro que eu vou ganhar é muito bom, não posso desistir. E mergulha no lago, aquela coisa horrível de suja, para tentar pegar, tenta, quanto mais ele tenta pegar, menos ele consegue. Ele vê que está lá, mas não consegue pegar. Aí ele sai lá de dentro, já estava quase desistindo, passa um senhor. Meu filho, o que você está procurando aí nessa água tão suja? Aí ele ficou desconfiado. Lembra da desconfiança? Ele ficou desconfiado e falou assim, esse velhinho está querendo mesmo é a recompensa, não vou falar nada. Aí o senhor, meu filho, pode falar o que você está procurando, eu não vou te prejudicar em nada. E ganhou a confiança do rapaz. O rapaz falou assim, eu estou procurando aquele colar de diamante que foi, né, oferecido uma recompensa significativa. Meu filho, para de olhar para baixo e olha para cima. Aí, quando ele olhou para cima, o colar estava pendurado no galho de uma árvore. Aquilo que ele estava vendo era só o reflexo. Quantas vezes a gente se ilude, né? Porque o orgulho, ele é assim. O orgulho, ele paralisa a emoção e a vaidade paralisa a razão. Mas ambos têm a mesma raiz, o orgulho e o egoísmo. Né? O orgulho paralisa a emoção e a vaidade paralisa a razão. Então, quantas vezes a gente está tão enceguecido por esses vícios, a gente só fica o quê? Quando a gente está cego com esses vícios, a gente só fica olhando para baixo. E a gente esquece de olhar na direção correta, que é na direção do Pai. É para cima que se olha. Então, quando a coisa estiver negra na vida de vocês, olha para cima. Olha para cima. É para cima que a gente sai da situação. Não foge a paciência e a esperança para confiar-se às trevas da indisciplina e da perturbação, porque o companheiro da fraternidade em si mesmo é o perdão vivo e constante. Então, essa deve ser a missão de todo aquele que está desenvolvendo dentro de si a fraternidade, ser o perdão vivo e constante. Todos conhecem a história de Napoleão e do perdão? Quem conhece, eu peço desculpas e perdão, mas tenha paciência. Vamos lá. Dizem que um soldado de Napoleão cometeu uma infração muito grave. Foi tão grave que ele foi condenado à pena de morte. Mas vocês sabem como é coração de mãe, né? Todas as mães aqui sabem como é que é. Tem uma futura mãezinha aqui na frente, né? Que está fazendo carinho no seu bebê. E essa mãe foi lá intervir pelo seu filho. Claro, mãe faz qualquer coisa. Chegou para Napoleão e pediu pela vida do filho. E aí Napoleão respondeu, minha senhora, o que seu filho fez não merece clemência. E ela respondeu, eu sei. Se merecesse, não seria verdadeiramente um perdão. Porque perdoar é a capacidade de ir além da vingança ou da justiça. E assim, a Napoleão comutou a pena de morte em exílio. Posso continuar? No grupo da fraternidade, o trabalho é infadigável. A confiança que nunca vai se abater. E se a gente vê um irmão como está ali, caindo pela escada, o que a gente vai fazer? A gente vai estender a mão, porque a gente compreende a palavra indulgência, a caridade, como entendia a caridade, como se Jesus entendia a caridade, questão 886. BIP, todo mundo, né? Benevolência sejam estendidas para o próximo, sempre. A ajuda ao próximo nunca pode faltar, mas indulgência não é conivência, é uma outra coisa. Quando nós agimos por conivência, nós estamos do lado do erro. Quando nós somos indulgentes, nós estamos do lado da pessoa. Então, é isso só que a gente precisa entender. Então, na indulgência, a gente nunca solta a mão do companheiro. Mesmo que o companheiro errou. Eu não estou do lado do erro do companheiro. Mas eu não vou deixar o companheiro cair no abismo. Por quê? Se ele cair no abismo, vai ser muito difícil ele resgatar as faltas dele, né? Mas se eu der as mãos, fica mais fácil? Acabando.
A luz que jamais se apaga, a fonte de entendimento que não seca, porque no grupo da fraternidade a gente entende como essa foto que está aí. Nós estamos de mãos dadas, olhando, sentindo e vivendo na direção do amor, trabalhando esse amor dentro dos nossos corações, essencialmente. A bondade que nunca descrê da providência divina. Lembra que eu falei para vocês? E, sobretudo, o amor incessante. Eu vou passando, não vou contar essa história, que o nosso tempo já está indo. Fazendo a vida florir e frutificar em toda parte, em pensamentos. Olha só como é difícil. Porque pensamento é a gente com a gente mesmo, né? Então, essa luz, essas flores que nascem, tem que estar dentro de nós e estar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos atos de renovação com o Senhor que, aceitando a manjedoura, qual é o símbolo da manjedoura? O símbolo em virtude. Qual é a virtude que ela expressa? Humildade. O que é humildade? É reconhecimento. Mas é reconhecer o próximo, os defeitos do próximo, ou reconhecer a nós mesmos? A nós mesmos. Aceitando a manjedoura, nos ensinou a simplicidade na grandeza, e imolando-se na cruz. Qual o símbolo da cruz? Além do sofrimento, vamos mais à frente. Se a gente pensar que a dor é um mecanismo, então isso é um trabalho de redenção, para a gente conseguir trabalhar para a redenção. O que nós precisamos? Kardec deixou no capítulo 15, instrumento para nós nos salvarmos. Qual é? Fora da caridade, não há salvação. Então, aquele que segue Jesus tem que estar sempre disposto a servir, a trabalhar. Tem que ser a caridade, o amor em ação. Na grandeza, imolando-se na cruz, exemplificou o sacrifício supremo pela felicidade de todos, até o fim da permanência entre os homens. E que nós possamos, até o fim da nossa permanência aqui na Terra, encarnados, agir da melhor maneira que pudermos. Como diz o Evangelho, capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Que possamos domar as nossas. Não só porque nós somos fraternistas, não só porque estamos trabalhando pela fraternidade, mas porque, se nós quisermos construir um planeta de regeneração, só há um caminho, que é o caminho do amor, é o caminho da fraternidade. Que possamos ter muita fraternidade entre nós. Como eu disse, se agirmos só pela razão, não teremos razão para amar ninguém. Mas se nós agirmos com amor, nós teremos muitas razões para amar o próximo. Muitas. E para perdoar aqueles que nos prejudicaram e que nos perseguem. Minha eterna gratidão a essa casa e que esse grupo de fraternidade possa cada vez mais crescer em amor e união.